seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do ObservaCast, um projeto dos Observatórios do Mundo Contemporâneo e dos Direitos Humanos, do campus da UniOeste de Marechal Cândido Rondon, com o apoio da ProEx e da SET Paraná, pelo Universidade Sem Fronteiras. Eu sou o Mike Will, discente do terceiro ano do curso de História aqui na UniOeste e sou bolsista do Observatório do Mundo Contemporâneo. E hoje estamos recebendo a doutora Ana Gabriela Mânica Brod, advogada do NUMAP, e o Richard Alves, estudante de Direito e bolsista do NUMAP no campus de Marechal Cândido Rondon. Vamos conversar muito sobre o NUMAP, um projeto que oferece atendimento jurídico e psicológico gratuito para mulheres em situação de violência. Vamos conversar também sobre a história da evolução do direito das mulheres no Brasil e sobre o Agosto Lilás, o mês de conscientização e combate à violência contra a mulher. Antes, é claro, sejam muito bem-vindos, doutora Ana e Richard. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigada, a gente que agradece a receptividade de vocês e estamos felizes em estar aqui junto com vocês. Também deixo os meus agradecimentos, é um prazer estar aqui nessa roda de conversa. Perfeito. Para começar então, doutora Ana, eu queria que vocês contassem um pouco mais sobre como que surgiu o NUMAP, como que ele funciona hoje em dia, quais que são as principais funções, qual que é a principal área de atuação hoje do NUMAP. Então, o NUMAP, em específico o NUMAP de Marechal Cândido Rondon, tem dois setores hoje em dia. Ele tem o setor jurídico, que é por parte dos estudantes e graduados em Direito, assim como tem o setor de Psicologia, que é por parte dos graduados e graduandos em Direito. Ele acaba sendo um projeto de extensão também por parte da UniOeste, mas o fundo dele é por meio da UGF e da SET, que é a Secretaria de Estudo e Tecnologia do Estado do Paraná. Com isso, a gente tem apoio financeiro e estrutural, inclusive da UniOeste, para que esse projeto ocorra e consiga atender grande parte da população. Legal. E quais que são os critérios para que uma pessoa possa ser atendida pelo NUMAP? Para o NUMAP, em específico, o critério mais objetivo é que a mulher tenha passado por uma situação de violência doméstica. Não que necessariamente ela esteja vivenciando essa situação e nem que ela tenha algum registro formal disso. Porque acaba tendo, em outros momentos, requisitos que você tenha algum tipo de denúncia formal, ou seja, tem já um boletim de ocorrência já registrado, ou um processo já em andamento. Isso não necessariamente é um requisito para nós. Para nós, o requisito é a situação de violência e essa vontade, esse seu desejo de se desvincular dessa situação que você está vivenciando. Bacana. Em termos de equipe, como que o NUMAP está estruturado hoje aqui no campus da UniOeste? A gente tem, então, direito a uma bolsa de graduado de psicologia, a uma bolsa de graduando em psicologia, 2 bolsas de graduados em direito e 2 bolsas de graduandos em direito. Assim como a gente tem as coordenações. Então, são 2 professoras, nesse momento são 2 professoras mulheres, né, que acompanham o nosso trabalho e verificam tudo que está ocorrendo ali. Elas coordenam, né, assim como o nome diz, toda a nossa atuação e toda a atuação do núcleo em específico. A gente tem uma coordenadora de direito nesse momento e uma orientadora de psicologia. É bastante gente, né? Sim, e além disso, a gente ainda abre vaga para estágio voluntário, que é algo que a gente acaba abrindo as portas mesmo e valorizando para que eles consigam aprender junto com a gente. Como é um projeto de extensão, a gente sempre tem essa parte muito mais científica e acadêmica, então acaba gerando um bom aporte para esses alunos que estão nesse espaço. Assim como o setor de psicologia ainda recebe algumas alunas do primeiro estágio da graduação em psicologia, que é o estágio de observação. Aí elas vêm acompanhar a gente aqui. A maioria das alunas vem da faculdade do ISEP, aqui do ISEP Rondon, e aí o pessoal acompanha o trabalho do setor de psicologia, acompanha atendimento, é bem interessante. Bacana, né? É aberto também para as outras universidades, as outras faculdades. Então, eu acredito que a procura seja grande, né? Pela quantidade de equipe que vocês têm. Sim, os números cada vez mais aumentam e, por um lado, a gente fica feliz, porque isso quer dizer que as pessoas estão tendo cada vez mais coragem de realizar uma denúncia formal, de buscar as autoridades competentes, mas, ao mesmo tempo, a gente fica um pouco abolado com o número alto, né, de casos, porque isso também evidencia uma realidade, né? Que isso já faz parte da nossa sociedade e que cada vez mais a gente precisa, de uma forma ou de outra, trabalhar para que as coisas melhorem em algum sentido. Sim, sim. Quais são os principais desafios enfrentados pelo projeto no dia a dia? Olha, eu diria que são vários. Para ser bem sincera. A gente, em específico aqui, a gente acaba tendo muita demanda.
os números são muito altos. Agora a gente já bateu mais de 600 processos ativos. Sim, então, é bastante. Então, toda semana a gente recebe novas demandas, assim como a gente precisa dar conta das demandas que já existem. E com isso, apesar da nossa equipe ter ali um corpo robusto, né, são várias pessoas fazendo parte, a gente ainda assim, em muitos casos, parece que falta tempo nessa rotina diária de trabalho para conseguir fornecer um atendimento de qualidade mesmo, sabe? Para que não seja algo só de tirar uma dúvida, mas para que seja um trabalho, porque o objetivo do projeto é esse, né? Para que o setor jurídico ande alinhado com o setor de psicologia, para que elas encontrem ali um novo caminho para esse local que elas estão, né? De abalo emocional, fragilidade e tal, encontrem a sua autonomia de novo. Então, acaba sendo um dos principais fatores ali, essa alta demanda e o pouco... Tempo mesmo. O tempo é complicado mesmo. Richard, não esqueci de você. Uma das coisas mais interessantes do NOMAP é justamente oferecer 2 tipos de apoio, né? O jurídico e o psicológico, como a doutora Ana falou. E eu queria te perguntar como que funciona esse atendimento jurídico na prática? Que tipo de casos chegam com mais frequências até vocês? Sim, perfeita pergunta, Mike. Só voltando no tempo um pouquinho nas perguntas, a doutora estava falando como a equipe é robusta. Só para vocês terem uma noção, no último mês, além da equipe formal, tinha 4 estagiários voluntários só de direito. Então, tinha eu e a Milena, que não pôde comparecer, 12 estagiários de direito bolsistas, mais 4. E mesmo assim, ainda fazendo essa força-tarefa, a gente ainda não consegue, quase não dá conta, perfeitamente. Agora, voltando já ao presente e à sua pergunta, como que ocorre esse atendimento jurídico na prática, né? Primeiramente, a gente sempre vai ter 3 canais ou 2 canais principais de comunicação. O WhatsApp. A pessoa recebeu o nosso WhatsApp, recebeu uma orientação, vai até o NOMAP, procura uma orientação jurídica, a gente conversa com essa pessoa, se ela se encaixa nos nossos padrões de atendimento, mulher em situação de violência doméstica, assim como a doutora já também esclareceu, não precisa estar vivenciando, basta ter passado ou também não precisa ter denúncia formal. E também ter o encaixe de hipossuficiência. O que é o encaixe de hipossuficiência? Hipossuficiência é a famosa justiça gratuita no direito brasileiro. O que é a justiça gratuita? É a pessoa que, devido ao seu aporte financeiro, ela não vai conseguir arcar com as custas processuais, porque, infelizmente, uma das coisas que a gente aprende no direito, e principalmente aqui em Marechal Cândido Rondon, é que o fórum, a justiça, ela possui muitos custos. Ela possui, cada respiro que você toma dentro do fórum é um centavo, é R$1 gastado. Então, essa pessoa às vezes não vai ter capacidade de aportar todo esse processo que demora anos e anos e meses para gastar tudo com esse processo. Então, quando a gente comprova que ela tem hipossuficiência, é quando ela, através do seu salário, ela não vai conseguir pagar essas custas processuais sem prejudicar o próprio sustento, sem tirar da própria família, sem tirar do próprio bolso, que vai ali para o alimento e etc. Agora, voltando também, desculpa por isolar um pouco mais o assunto, sim. Nossos alunos vai ser interessante. Perfeito. Voltando, esse atendimento jurídico, a gente encaixa desses 2 aspectos de violência doméstica e hipossuficiente, a gente marca justamente um atendimento presencial feito ou para os nossos advogados ou para os estagiários de direito. A gente vê a situação. Os casos mais frequentes são de pensão alimentícia, guarda e regulamentação de visitas. A gente sempre brinca que essa é a famosa trindade ali dos casos, porque toda hora chega esses casos, é sempre o mesmo caso que, ilustrando, a nossa faixa etária de mulher atendida é de 30 a 40 anos. É a mulher que, pelo seu primeiro relacionamento, segundo relacionamento, casou com um cara. Casando com um cara, teve uns filhos, 1 ou 2 filhos, que já possuem 10, 15 anos, sempre menos de 16 anos. E acaba que ela desperta dessa situação de violência doméstica. Ou acaba tendo um estopim, que acaba ameaçando a vida dela acaba tomando as medidas cabíveis e procura no MAP. Então, após um grande período de relacionamento, e infelizmente a gente vê essa realidade, principalmente em Marechal Cândido Rondon, devido à tradição mais arraizada aqui, mais conservadora da cidade, devido à sua colonização, que é depois só de 10, 15 anos que ela percebe que estava num relacionamento tóxico, que ela percebe que ela tem que tomar medidas cabíveis, e aí que entra no MAP. Porque quando ela sofre essa violência, ela vai até no MAP regularizar, porque a violência não é só o momento da agressão, do soco com o corpo da vítima. A violência, ela vai gerar todo um efeito dominó. E as crianças? Como é que fica? E o divórcio? E a questão da pensão alimentícia? Vai ter que se separar.
quem que vai cuidar das crianças, como que vai ser as visitas, como que o pai vai poder exercer o direito de visitas para as crianças, mesmo tendo essa relação de conflito entre a mãe sendo o agressor. Então é sempre esses 3 casos, guarda, pensão e regulamentação de visitas, que a gente mais cuida. Perfeito. São muitas nuances, né? Sim. E eu acho que para além do quem vai pagar a pensão, quem vai ficar com as crianças, quando a gente vai vir visitar, tem a questão psicológica, né? Se isso vai afetar nas vítimas, podemos colocar assim. Então, como a doutora falou, o NUMAP tem esse diferencial de prestar essa ajuda jurídica e psicológica, né? Ela já deu uma adiantada, mas eu queria que você contasse pra gente, então, como que esses serviços, eles se complementam, o psicológico e o jurídico. Muito interessante novamente essa pergunta, porque quando eu e a doutora ingressamos no NUMAP, havia atendimento jurídico e pedagógico. O pedagógico era voltado para conscientização e informatização sobre as campanhas contra a violência doméstica. Porém, só foi a partir de outubro do ano passado que o NUMAP de Marechal Cândido Rondon começou a adotar um sistema de jurídico e psicológico, de atendimento amplo e duplo nesses 2 casos. E pouco tempo, não faz nem um ano que a equipe de psicologia está instalada ali. E é justamente interessante, porque quando a gente vai conversar também sobre o direito e sobre o atendimento humanizado, a gente falta às vezes com uma certa nuance, porque não adianta também ir lá com a assistida, entrar com um processo, ganhar, digamos em termos chulos, esse processo para ela, que ela ganhou a guarda, tem a pensão alimentícia a favor dela e tudo mais, mas é questão psicológica. E a questão humanizada? E o lado pessoal dela? E aí que entra também esse atendimento psicossocial, que se diferencia muito da terapia funcional que tem por aí, terapia de clínica. Porque o NUMAP ele não busca fazer terapia, ele busca fazer um atendimento psicossocial juntamente com o jurídico, para justamente analisar essa vítima e não só analisar os fatores individuais, analisar os fatores sociais que ela está inserida, porque sempre essa violência não ocorre de maneira individual, ela ocorre de maneira histórica, estruturada. Então não é só por um motivo ou por determinado motivo. É toda uma questão de que tem que desconstruir e mostrar para a assistida que, aqui é o seu local, aqui que aconteceu, tal. Não é uma questão de, foi um episódio infeliz que aconteceu isso comigo. Não, é muito mais do que um episódio feliz. Então eles se complementam tentando garantir um direito constitucional básico, que é o princípio da dignidade humana. Afinal, acho que sem um psicológico não teria esse contato além com a vítima. Porque é aquela coisa, o direito ele vai até certas barreiras. É um papel bem grande, né, desse atendimento psicológico no acolhimento das vítimas. Eu queria perguntar também se há algum caso marcante para vocês, que vocês possam compartilhar, claro, sem expor alguns dados pessoais e tudo mais. Eu gostaria de expor um caso que foi um dos primeiros casos que eu realizei em atendimento junto com a doutora. Era um caso em que a assistida chegou até nós, estava conversando e geralmente, infelizmente, a gente sempre atende com casos que não possuem denúncia formal, porque a pessoa fala que sofreu uma agressão, mas deixou pra lá. E 2 casos, na verdade, que agora falando eu lembrei. Teve um caso que nesses casos de deixar para lá, e você vê também como que é a cultura, e por isso que é necessário esse atendimento psicossocial, porque mostra o contexto familiar, mostra a cultura familiar, mostra o contexto de tudo que a pessoa está inserida. A pessoa acabou sofrendo a agressão, porém, coagida pela família do agressor, ela foi optada por falar que aquela agressão era fruto de um acidente, de que tinha escorregado e caiu e bateu a boca. Porém, era fruto de uma agressão física, porém, num contexto que ela estava inserida, ela foi forçada, foi coagida a fazer isso. Ela foi até as autoridades e falou, não, o que aconteceu não foi que eu fui agredida, foi que foi tal coisa, foi que eu sofri um acidente. Então, e você vê esses casos realmente tete a tete, você inicialmente dá um choque, fala, nossa, não é só o cara que perpetuou a violência contra ela, são toda uma família atrás, entende? E o medo, o que ela vai achar se ela denunciar, para onde ela vai, se ela denunciar, ela vai ficar desamparada, aí que entra também a rede contra a violência doméstica. Um outro caso também interessante, que infelizmente é pouco falado sobre esse tema em geral, é quando foi deparado pela primeira vez ali no núcleo, por mim, é questão de estupro marital. Ela estava falando que estava num relacionamento e acabou que teve uma relação sem consentimento da parte dela. Porém, ela nos contando, falou que se sentia, justamente, como esposa, na obrigação de exercer aquele papel. É aí que entra também, juntamente, uma área delicada que o direito e a psicologia têm que conversar juntos para desconstruir, desmantelar esse estereótipo e tentar trazer essa assistida, essa pessoa a um lugar ativo de direito, a um lugar de libertação. Bom, agora vamos ampliar um pouco o olhar e falar sobre a evolução dos direitos das mulheres no Brasil. Antes da Lei Maria da Penha, doutora Ana, eu queria que você contasse pra gente como que é a proteção legal para as mulheres.
Na verdade, ela não era. Não existia. Era algo muito mais singelo, digamos assim. E aqui é interessante também falar que dia 16 de agosto foi o aniversário da Lei Maria da Penha. Ela completou 19 anos. E ela recebeu, eu não me recordo exatamente o ano, mas eu sempre gosto de trazer essa informação. Ela recebeu um prêmio da ONU como uma das melhores leis no sentido de coibição das violências contra as mulheres. E é muito interessante porque ela é mesmo um instituto que tem um aporte muito completo, tanto no sentido das políticas públicas, quanto na real consequência para os crimes de violência doméstica. Antes da gente ter essa lei em específico, e ela surgiu por um motivo, né, que foi a condenação do Estado brasileiro, do Brasil como país, na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Por quê? Porque a Maria da Penha, ela foi buscar auxílio nas instituições, nas entidades disponíveis para ela, para tentar acessar essa situação de violência doméstica que ela estava vivenciando, e ela não teve uma resposta dessas instituições. Com isso, ela foi buscar a Corte Interamericana de Direitos. E o Brasil, o Estado brasileiro, acabou sendo condenado. Por quê? Por negligência, por não agir em favor dessa vítima. Uma das consequências que a Maria da Penha teve foi ela ter ficado paraplégica, né? Ela tá em cadeira de rodas. Hoje em dia ela é uma figura incrível na luta de direitos das mulheres. Ela onipresente, né? Nesse sentido, é uma pessoa que até hoje carrega essa luta consigo, é um símbolo mesmo. Mas o fato de ter tido que ir para uma corte interamericana, de você ter recebido uma condenação como Estado, é muito triste, né? Ter chegado a esse ponto para você ter que agir de alguma forma. E aí é até interessante porque a condenação aconteceu e acho que depois 3 ou 4 anos, ou até 6 anos, não me recordo exatamente, essa lei veio. Não foi algo rápido, sabe? Eu acho que a condenação foi em 2002, a lei surgiu em 2006. Teve um tempinho para você tomar uma atitude, para elevar mesmo essas políticas públicas. E infelizmente a gente não teve uma resposta tão rápida. E depois da criação da lei, quais que foram os avanços mais marcantes que a gente teve? A gente tem essa situação da lei ter surgido e trazido diversas demandas. Ela não fala só sobre a questão do crime, da violência doméstica, mas ela também fala das políticas públicas em prol dessas mulheres, assim como da condenação para esses crimes que envolvem violência doméstica. Ela consegue trazer cada vez mais uma espécie de tratamento diferente para um crime como se fosse só uma lesão corporal em específico. Só o fato da gente ter, por exemplo, saído no soco. É diferente do que quando existe ali um contexto de violência intrafamiliar, ou seja, dentro do ambiente doméstico, em que você tá ali com uma pessoa de confiança, alguma pessoa que você tem algum tipo de interligação, mesmo que seja um laço sanguíneo, ou socioafetivo, ou amoroso. Então, a partir disso, a gente conseguiu ter consequências mais efetivas nesse sentido. O que veio a partir disso que hoje em dia a gente tanto fala? Por exemplo, medida protetiva. Medida protetiva é uma ferramenta de proibição, que ela faz o quê? Ela proíbe esse agressor de chegar perto de você, de entrar em contato contigo, de ir pro teu local de trabalho. Ela vai ser deferida conforme as tuas demandas, conforme o teu caso, né? Mas ela surge a partir dali. Assim como a tipificação. Esse termo é um pouquinho chato, mas é a ideia da gente tipificar mesmo uma conduta, uma ação como crime. A gente começar a considerar certos atos como criminosos. E aí foi a partir dela que a gente teve a tipificação da violência doméstica. De começar a considerar ela diferentemente do que uma simples violência, que era algo que antes não era tão considerado. Assim como a questão do que a gente chama de representar contra o agressor. Que é a ideia de você, literalmente, representar contra quem te agrediu. Isso também foi deixado de lado e foi um dos avanços que veio com essa lei. Como que é agora? Agora, o mero fato de você ter o registro dessa ocorrência, ou seja, de você ter um boletim de ocorrência, ou de terem ido até a sua casa, a polícia militar, né, que é quem cuida dessas emergências, e ter feito o atendimento, e a partir disso ter dado um relatório, ter gerado boletim e afins, o fato de você ter ali sido atendida, quem dá prosseguimento com esse processo é o Ministério Público. A vítima fica em que posição nesse processo? A vítima fica na posição de vítima e testemunha. Ela conta o que ocorreu, mas não é ela quem move esse processo. Ela não precisa necessariamente representar mesmo, dizer que quer prosseguir, porque a violência doméstica começou a ser entendida um problema da sociedade em geral.
e não só de uma pessoa só. Não é um problema do indivíduo, é um problema social. Perfeito. E a lei do feminicídio, ela vem nessa onda também, né? De agravar, de atenuar também os casos que têm violência contra a mulher, né? Isso, exatamente. A lei do feminicídio, ela veio para diferenciar o fato de um simples homicídio. Por quê? Porque quando a gente tem a violência doméstica, a gente tem outros fatores envolvidos. Que é como a gente vem conversando, né? Essa situação de já ter tido um relacionamento amoroso, ou um relacionamento afetivo, ou um relacionamento intrafamiliar. A gente tem ali um contexto doméstico ou intrafamiliar que faz com que altere algumas consequências. Faz com que você tenha, por exemplo, maior acesso a essa vítima. Por exemplo, se é dentro do contexto familiar, pode ser que essas duas pessoas morem na mesma casa, pode ser que essa mulher esteja num momento frágil e aí ele se aproveitou disso pra conseguir cometer esse crime. E até, se eu não tô enganada, a lei do feminicídio teve ali um aumento de pena, né? Nesse último ano, teve uma alteração legislativa nesse sentido que eu acho que agora você pode chegar com a condenação até 40 anos. Que é um número bem expressivo, mas a gente também vem aquela velha história, né? Se tem placa, tem história. Se teve essa alteração, foi porque houve uma necessidade, foi porque cada vez mais os números demonstram isso pra nós, né? E mesmo com todos esses avanços, a gente ainda vê uma grande subnotificação, casos e muita dificuldade, né, para que as vítimas denunciem. Na sua visão, por que isso ainda acontece? Eu vou falar da experiência que a gente tem dentro do NUMAP, porque era até um assunto que a gente vinha conversando, até com vocês mesmo, de forma informal. O que acontece? Por exemplo, a comarca de Marechal Cândido Rondon, ela não é só a cidade de Marechal Cândido Rondon. Ela envolve várias cidades menores aqui ao nosso redor. Por exemplo, Pato Bragado, Nova Santa Rosa. Se acontece um crime em Nova Santa Rosa, aonde que você precisa se dirigir para fazer o registro desse boletim de ocorrência? Para Marechal. Exatamente. Você tem que vir até Marechal, ir até a delegacia, que funciona em horário comercial, né? Então você também, às vezes, se você tá ali no momento de trabalho, não consegue folga ou algo desse tipo, também é um esforço a mais que você precisa fazer para conseguir vir até aqui. E aí, além de ter que lidar com um preconceito da sociedade em si, porque nem sempre você vai ter uma boa experiência quando você for relatar algum tipo de ocorrência. Né? E isso não tá interligado a um órgão específico ou a alguma situação. Isso é intrínseco à sociedade. Isso tá além das instituições que atendem quem tá nas demandas de violência doméstica. Então é muito difícil também esses outros atravessamentos que a gente tem quando se envolve violência doméstica. Bom, Richard, entrando agora no Agosto Lilás, que é a campanha que está rolando durante esse mês de agosto, eu queria que você explicasse pra gente qual é o principal objetivo dessa campanha. Claro. Um fato curioso, né? Antes de começar, Agosto Lilás, o lilás, ele representa a cor do movimento feminista. E por que agosto? Assim como a doutora disse, foi em 2006, em 7 de agosto de 2006, foi sancionada a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, foi nesse dia e nesse mês. E foi através também de uma outra lei estadual, porém no Mato Grosso do Sul, que instituiu a campanha Agosto Lilás. Então o Agosto Lilás, ele nasce em Mato Grosso do Sul. Ainda bem que pegou moda, o pessoal aderiu à ideia e foi para todo o Brasil. Hoje em dia, Agosto Lilás é algo mais nacional do que restritamente estadual em Mato Grosso do Sul. A campanha, ela visa justamente conscientizar e informatizar sobre os tipos de violência, e, se infelizmente ocorre essa violência com alguém, como denunciar, apresentar a rede de apoio que existe. Como a doutora disse, acontece uma violência em Nova Santa Rosa, é aí que entra a rede de apoio. Até vir a comarca é um gesto, é algo dispendicioso, algo custoso, querendo ou não, para ela. Mas vai entrar um CREAS, entrar um CRAS, vai entrar toda essa rede de assistência social para tentar dar apoio à vítima, para que daí essa denúncia seja formalizada, para daí também entrar o papel do direito e penalizar o agressor, e também entrar também o papel da psicologia aqui no NUMAP, que é humanizar e atender e com qualidade a vítima, tentar dar esse apoio emocional e psicológico para a vítima. Então o Agosto Lilás, ele vai como esse grande guarda-chuva de conscientizar as campanhas que existem, as violências que existem e as maneiras como combatê-la, e informatizar não só a mulher, não só a vítima, mas sim com todos. Porque, assim, e também roubando um termo que os colegas de história vão estar mais familiarizados, fazendo uma analogia, para Djamila Ribeiro, não basta ser contra o racismo, basta ser antirracista. No seu livro Manual Antirracista, eu pego essa analogia e tento aplicar também para a violência doméstica. Não basta ser contra o machismo, não basta falar, não, realmente eu não bato em mulher, então tô fazendo a minha parte. Não, tem que ser antimachista.
tem que praticar condutas que não perpetram, que não continuam essa cultura de ódio contra as mulheres. Perfeito. E para esse ano, nesse mês de agosto, quais foram as ações que o Lamar preparou? De cabeça, eu lembro de uma que o Dr. Carlos, psicólogo Carlos, e juntamente com o CREAS aqui da cidade, projetou, que é o projeto Elas Seguras. Novamente, esse projeto Elas Seguras, ele, assim como vai entrar justamente no guarda-chuva do Agosto Lilás, que ele vai conscientizar e informatizar as pessoas, especialmente os homens e mulheres, sobre a violência doméstica, sobre essa temática. Uma questão interessante do projeto Elas Seguras é que eles tentam trazer também de maneira lúdica, de maneira através de quiz interativo, sobre tipos de violência. Porque não adianta, infelizmente, ainda nos tempos de hoje, ter aquela conversa passiva e ativa. A pessoa só falando e a pessoa só recebendo. Precisa ter essa interatividade, dessa pessoa agir no âmbito de conhecimento, de educação e tentar, por ela mesma, identificar os tipos de violência. E assim, às vezes, passando por ela desapercebido, ver uma situação espontânea, uma situação de cotidiano para ela, mas que ali tá claramente uma situação de violência doméstica. Mas ela não consegue identificar. Daí vem esse projeto Elas Seguras para tentar informatizar e conscientizar mais a população. A doutora conseguiria lembrar de mais um projeto? Sim, antes eu até agradeço, porque eu errei a data do aniversário da Lei Maria da Penha, mas eu falei 16 e é dia 7 mesmo que ela foi promulgada. Obrigada, Richard. A gente teve várias demandas pro Agosto Lilás e a gente gosta de aproveitar esse mês para tentar trazer muito mais esse tema para a comunidade em si. Claro que a gente não acha que a campanha contra a violência doméstica deva ser só no Agosto Lilás. A gente acaba levantando essa campanha o ano inteiro, mas a gente se aproveita do Agosto Lilás para levar isso cada vez mais para a comunidade em si. Então a gente teve palestras tanto em escolas quanto oferecidas aqui na própria UniOeste. A gente fez parcerias, por exemplo, com a CAF da Prefeitura Municipal para poder ofertar isso pro pessoal. Era 2 grupos de idosos, que acaba sendo um público que também precisa ouvir sobre esse tema, não só como figurando como vítima ou como agressor, mas também como rede de apoio. A gente sabe o quão difícil é se desvincular de uma violência doméstica, então a gente entende que o público de idosos acaba sendo um público de possível rede de apoio para essas vítimas, possíveis filhas, sobrinhas, afilhadas, que podem se desvincular e ter um espaço de ajuda, um acesso direto a isso, né? Assim como um trabalho voltado para esse projeto em específico do Elas Seguras, que é um projeto que já existe, ele ocorre o ano inteiro, mas agora no Agosto Lilás em específico a gente tentou dar uma atenção maior, assim como participar, como por exemplo hoje, né, das mídias em geral. A gente foi em alguns jornais, rádio, aproveitamos mesmo esse momento para falar sobre essa campanha em específico, para levar isso para as instituições que estão disponíveis, que podem falar sobre o tema, que podem cada vez mais discutir sobre isso. A gente acha extremamente importante trazer isso não só para as mídias, mas também para as redes sociais em si, né? Trazer temas para refletir nesse sentido e cada vez mais divulgar essa ideia. Perfeito. Richard, para fechar, como que cada um de nós pode fazer para combater no dia a dia, né? Como vocês vêm falando, não tem que ser só em agosto, tem que ser durante o ano todo, né? Então, para você, o que cada um de nós pode fazer no dia a dia para lutar contra esse machismo, como você colocou, né? Que sustenta essa violência contra a mulher, como que a população ela pode participar e apoiar essa causa? A pergunta de $1 milhão, né? Que a gente sempre busca a resposta, e a resposta que eu mais gosto é a base da educação. Quando a gente vê uma certa população, uma certa faixa etária de certa população, eles pensam determinados segmentos de certas ideias devido a uma educação estruturada a épocas de 30 anos, 40 anos atrás, época de ditadura militar, por exemplo. Então, a gente vê que, querendo ou não querendo ser também muito abrangente na resposta, a educação é a chave de tudo. A educação é a formação dos novos cidadãos no futuro. Se a educação faz os novos cidadãos, é através de uma educação antimachista que vai conseguir desmantelar esses estereótipos que vão além da escola, vão além da família. Estão enraizados em toda a sociedade. Vai na igreja, na escola, na família, na universidade. Então, é através da educação que tendo essa prática constante, essa informatização, vários agostos Lilás pela frente, e não consigo dizer, gostaria de dizer quantos agostos Lilás será preciso para terminar o machismo, mas eu acredito que serão muitos e muitos, porque é uma luta sem fim, mas não é de ser uma luta sem fim que deve ficar desmotivado, pelo contrário, é justamente acordar dia após dia
dia e ter essa prática antimachista, como assim? Eu digo através de condutas menores, às vezes levantar a voz contra uma mulher, sim, e se fosse um homem você não levantaria a voz no mesmo palco. Então é através dessas, querendo ou não, agressões que podem passar desapercebidas por nós no dia a dia, que a gente vai, querendo ou não, enraizando a sua cultura e depois a gente pensa, não, eu sou diferente do cara que bate na mulher, porque o cara bateu ali na mulher, mas a pessoa que fala que é diferente, às vezes ela tem várias condutas que são semelhantes ao do agressor. Então, é até irônico pensar dessa maneira, porque daí a pessoa fala, não, eu sou diferente, mas algumas crenças dela são compatíveis em relação à misoginia, em relação à discriminação contra a mulher. Então, basta apenas ser contra essa atitude que vai além do físico, vai além do verbal, vai além do psicológico, vai para toda a sociedade. Total. Bom, agora chegou a hora do nosso quadro Momento Bizarrice, que é o momento onde a gente traz um acontecimento, um comentário ou uma teoria bizarra relacionada ao tema do episódio. E hoje a gente traz um comentário que mostra como o extremismo ele pode transformar a proteção das mulheres em alvo de ataque. O personagem da vez é o Léo Índio, influenciador de extrema-direita e sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, no final de 2024, ele afirmou que a Lei Maria da Penha seria nada mais, nada menos que uma ideologia satânica feminista. Segundo ele, essa lei, que como a gente viu hoje, representa um dos maiores avanços da história no enfrentamento à violência doméstica, estaria destruindo a família e o casamento. E mais do que isso, ele disse que a legislação abriria espaço para que as mulheres usassem as denúncias como vingança contra, abre aspas, homens inocentes, fecha aspas. E, para completar, ele ainda concluiu dizendo que sem a família não existe igreja, não existe sociedade, fatalmente não existiria a humanidade. Esse tipo de declaração, além de distorcer completamente a função da lei, revela uma visão perigosa, né? Transformar as vítimas em culpadas e defender a manutenção de estruturas que historicamente silenciaram a violência contra a mulher. No fim das contas, a bizarrice aqui ela não está apenas nas palavras exageradas, mas no impacto real que discursos assim têm. Eles tentam desacreditar leis que salvam vidas, reforçando estereótipos machistas e atacando diretamente conquistas sociais que foram duramente conquistadas. Porque, convenhamos, chamar uma lei que protege mulheres da violência de satânica não é apenas um absurdo, é um ataque direto à luta das mulheres por respeito e, acima de tudo, pela sobrevivência. Cara, eu aproveito o gancho desse absurdo, em resumo, né, Exato, pra voltar pra pauta lá do início, que é o que a gente tava comentando sobre como às vezes é difícil, como a dificuldade se demonstra na própria sociedade para que essas mulheres consigam ter coragem de denunciar. Sim, em muitos casos, quando a gente vai conversar sobre assuntos como esses, conversar sobre a violência doméstica em si, conversar sobre você se desvincular dessa situação de violência, às vezes é esse tipo de discurso que você precisa enfrentar, que você precisa ouvir. E assim, não tem como a gente acreditar que os espaços onde você vai buscar ajuda também estão isentos de algum tipo de preconceito. Então a gente precisa ser sincero e transparente nesse sentido de que é uma luta conjunta e que é uma luta além dessa mera ideia de questões políticas e jogos de cintura. É uma luta em prol dos direitos humanos, em prol dos direitos mínimos de sobrevivência, do direito à vida, do direito à liberdade, do direito à autonomia. É muito mais nesse sentido. Bom, vamos encaminhando para o final de mais um episódio do nosso podcast. Antes de encerrarmos, é claro, quero agradecer à doutora Ana e ao Richard por essa conversa tão necessária, né? E quero pedir também que vocês deixem os contatos do MAB e expliquem como que as mulheres que precisam dessa ajuda podem e devem procurar esse atendimento. Sim, com certeza. A gente tem nossa principal mídia, é o nosso Instagram, que a gente deixa... A gente pode colocar até, acho que na descrição, se for possível, é @numapmcr. Vocês podem encontrar a gente por lá. Lá também tem as demais informações, mas nosso principal meio de contato é o WhatsApp. Então eu vou falar o número aqui pra vocês e quem se interessar pode buscar a gente por lá. É 459-9841-0892. A gente atende no WhatsApp, a gente atende de segunda a sexta-feira em horário comercial, mas qualquer situação de emergência, por favor, não esqueçam de entrar em contato com a Polícia Militar, 190, quando for situação
de urgência e necessária naquele momento, e depois que tiver ocorrido essa situação, mas você tem interesse em registrar formalmente quanto a isso, você busca a delegacia civil. Perfeito, perfeito. O Disque 180, ele se enquadra também? Se enquadra. Ele trocou, eu também falo Disque 180 agora, para as pessoas mais jovens é Ligue 180. Mas ele ainda funciona assim, ele é um dos principais canais também de denúncia, em que você pode buscar auxílio por lá também. Muito bem, esse foi mais um episódio do ObservaCast, um projeto dos Observatórios do Mundo Contemporâneo e dos Direitos Humanos do campus da UniOeste de Marechal Cândido Rondon, com o apoio da SET e da ProEx UniOeste. E é por isso que não pedimos contribuições, pois somos financiados por projetos educativos do Estado. Assim, se você gostou, curta esse episódio, siga o podcast na sua plataforma preferida, comente e compartilhe, nos ajudando a espalhar esse debate. Acompanhe também os próximos episódios, sempre com temas quentes e com convidados especializados. Obrigado por estudar até aqui e até a próxima.